Olá, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, professor Mário Vitor, Geografia, e hoje falaremos sobre a junção de dois caras. E que caras são esses? Que junção é essa? Falaremos sobre a Eurásia. Todo mundo repete comigo aí, vai. Eurásia, vai, para fora. Eurásia. É isso aí, galera. A Eurásia. A Eurásia é uma denominação que envolve geograficamente a união da Europa com a Ásia. E aí esses dois caras juntos vão provocar uma sensação, uma percepção geográfica bem interessante, enquanto há aspectos físicos e aí um pouco de aspectos culturais, históricos, mas sobretudo aspectos físicos. Como é que funciona essa junção? Como é que a Europa, junto com a Ásia, como é que eles se estabelecem? Qual é a ligação? Qual é a relação limítrofe entre um e outro para juntar uma coisa só? Então, nesse sentido, a gente vai aqui iniciar a nossa videoaula de geografia. Legal? Deixa eu me colocar aqui um pouco mais acima. Então, tá aqui os aspectos físicos. E aqui eu coloquei uma perguntinha aqui, né? O que uma megacidade como Tóquio e as montanhas do Himalaia e os desertos da Arábia têm em comum? A gente vai observar isso tudo, né? Todos esses lugares fazem parte da Eurásia, o maior bloco continental. Eurásia não é um continente, mas é um bloco continental. O que significa isso? É a junção de dois continentes que, por uma questão física, estão colados um no outro, formando um único bloco, chamado de Eurásia. Legal? Vamos seguir em frente. A Eurásia está aqui, é uma união física de dois continentes, da Europa e da Ásia. Embora formem uma única massa continental contínua, eles são considerados continentes distintos. E aí, muita atenção nessa situação aí, pessoal. Eles são distintos. Estão colados, mas são distintos. Quando é colado, Eurásia. Quando estão distintos, Europa e Ásia. E aí a gente tem o elemento de grande diferenciação, são as diferenças históricas, culturais, linguísticas, religiosas, etc. A Europa, o berço da civilização ocidental, com forte herança greco-romana e cristã. Já a Ásia é o maior e mais populoso continente do mundo, diversidade religiosa, linguística e cultural, sem igual em nenhuma outra região. Eurásia, vamos pegar esses dois caras agora, formam um único bloco continental. E aí existe uma convenção, uma percepção geográfica, histórica e cultural que separa esses dois. Então, observe um pouco de, vamos dizer assim, de controvérsia entre a união e a desunião entre esses dois continentes. Legal? Limites entre a Europa e a Ásia. Então, a gente tem essa relação desses caras aqui que vão gerar esses limites físicos aqui, a separação da Ásia e da Europa por elementos naturais, né, que acabam que funcionam como uma verdadeira fronteira. O primeiro deles são os Montes Urais, principal referência geográfica entre os dois continentes. Eles se estendem do Ártico até o Mar Cáspio, esses montes Urais aqui, a gente está vendo eles. Rio Ural, uma contínua a divisão do sul dos montes Urais, desaguando no Mar Cáspio. Aqui a gente vai ter o Mar Cáspio e o Mar Negro, grandes massas de água que reforçam a separação física entre os dois continentes. E aqui, por último, a gente vai ter a região do Cáucaso, é uma cadeia montanhosa entre o Mar Negro e o Cáspio, é um marco geográfico relevante nessa divisão. Olha lá. Então a gente tem esses aspectos, aqui são os Montes Urais, e o mais importante que vocês compreenderem é que todos esses aspectos são aspectos naturais, aspectos físicos que vão ali separar, são os limites entre um e outro. Legal? E a gente já, assim, é evidente isso, que são regiões de profundos contrastes. A Eurásia reúne os maiores e menores exemplos de densidade demográfica do planeta. Lembra aí, gente, densidade demográfica
É um cálculo para medir a relação da ocupação humana dentro de um território. A gente viu isso muito na geografia, vocês estudaram isso muito na geografia do sétimo ano. Enquanto na China e na Índia concentram bilhões de pessoas, o Vaticano tem algumas milhares de habitantes apenas. A China, 1,4 bilhões de habitantes. A Índia, 1,4 bilhões de habitantes. Mônaco tem 26 mil habitantes. O Vaticano tem 800 habitantes, gente. Ai, é assim mesmo a relação. Lá se for juntar esses dois aí. Olha a grande percepção de diferenças entre um e outro. Como a gente falou, a relação natural, né? A diversidade de paisagens vai ser bem notório, vai ser bem visível em relação a, a esse bloco continental. As regiões polares, a gente vai ter invernos muito extremos, solos congelados, né? E vamos ter ali a fauna típica e adaptada dessa região. A gente vai ter florestas boreais, temperadas e tropicais, cada um com uma sua biodiversidade própria. A gente vai ter os desertos áridos e semiáridos, formados por barreiras de grandes cadeias montanhosas. E temos as montanhas, né? O Himalaia, os Alpes, os Urais, o Cáucaso, entre outras cadeias montanhosas que existem. Mas está aqui essas diversidades de paisagens. Pessoal, na extensão territorial, a Ásia é o maior continente do planeta, com cerca de 44 milhões de quilômetros quadrados. A Europa possui aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, pouco maior que o Brasil. Juntas, elas vão formar esse cara aí, a Eurásia, maior massa continental que existe no nosso planeta, né? Essa enorme extensão explica a grande diversidade física, climática, cultural dessa região. Vamos seguir em frente. O relevo. Pessoal, como é que funciona o relevo, né? Então, como destaque, eu trouxe 4 relevos aqui. Primeiro, as cadeias montanhosas. O Himalaia, por exemplo, que é bem famoso, o pessoal escala o Himalaia, né? Tem os Alpes Urais, o Cáucaso, são os picos mais altos do planeta. A gente tem também os planaltos, o famoso planalto tibetano, o planalto arábico, são grandes áreas elevadas. Aqui nas planícies, né, em 3 aqui nas planícies, a gente tem as planícies siberianas, a gente tem planície de Ganges, planície costeira chinesa, essa planície de Ganges fica lá na Índia. São planícies férteis e densamente povoadas, com grande produção agrícola. E aqui a gente tem as depressões. A região do Mar Morto, por exemplo, se destaca como um dos pontos mais baixos da Terra do continente. Então, olha aqui 4 grandes representações aqui do relevo. Legal? Vamos nessa aqui. Nessa sequência aqui, esse subtópico aqui, o teto e o fundo do mundo, é porque a Eurásia concentra os pontos mais extremos da Terra. Tanto o cume mais alto como o ponto mais baixo das terras continentais. Aqui o ponto Everest, né, pessoal? A altitude maior de todas. Então fica localizado lá no Himalaia, entre o Nepal e a China, e é simplesmente o ponto mais alto do planeta, 8.848 metros. Anualmente, o Monte Everest atrai praticantes de alpinismo, né, do mundo inteiro, porque tem um grande desafio, representa um grande desafio para esse pessoal. E aí, em contraste ao Monte Everest, a gente tem o Mar Morto, que ele está 427 metros abaixo do nível do mar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o teto e o fundo do mundo, como o Monte Everest fosse o teto e o Mar Morto o fundo do mundo. Eles se encontram na Eurásia. O Mar Morto aqui tem uma grande quantidade de sal presente na água e isso impede qualquer tipo de vida, né? Principalmente os peixes ali ou qualquer organismo aquático. Outro fator interessante, pessoal, é o chamado círculo de fogo. O que é esse círculo de fogo? É uma borda dentro do Oceano Pacífico, aonde vai se concentrar a presença de muitos vulcões, terremotos, eventos como tsunamis.
Então, aqui nos vulcões, por exemplo, as erupções vulcânicas, elas acontecem, de certa forma, com frequência. E isso acaba influenciando a Indonésia e o Japão, por exemplo. Os maiores terremotos com maior ocorrência no mundo também ocorrem nesse círculo de fogo. Aqui, pessoal, tem uma grande presença de placas tectônicas, tá? E essas placas tectônicas se movimentando vai gerar aqui essas situações, como terremotos, né? Então, a movimentação das placas vai provocar grandes abalos sísmicos, grandes terremotos nessa região, fazendo com que se tenha uma estrutura, uma infraestrutura, como construção de prédios preparados para absorver aí a presença desses terremotos. A gente também tem os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes geradas por esses terremotos submarinos que acabam afetando o litoral, né? A parte costeira. O Japão e Filipinas já sofreram bastante com alguns tsunamis. Então, toda essa região recebe esse nome aqui de Círculo de Fogo. Olha aí que interessante. Pessoal, a gente tem também a relação das planícies e da hidrografia. Aqui nas planícies, a gente tem, por exemplo, os relevos mais extensos, né? E eles estão muito ligados com os grandes rios presentes tanto na Europa quanto na Ásia. E aqui vai merecer esse destaque aqui dessas principais planícies, a planície da Sibéria, uma das maiores do mundo, banhadas por rios que tem um grande comprimento. A gente vai ter a planície de Ganges também, que vai ter uma presença de um solo fértil bastante considerável, que vai alimentar, vai oferecer uma segurança alimentar para boa parte da população da Índia e Bangladesh. A gente tem a planície costeira chinesa também, que vai servir de base agrícola e industrial para a China, que vai ter a presença de população, de povoado bastante forte nessa região, gerando uma alta densidade demográfica. E aí o papel dos rios lá, além da agricultura, é o transporte e a geração de energia. E aí a gente tem essa conjuntura aqui das grandes planícies e a hidrografia. Pessoal, por séculos, os rios europeus eles serviram como um grande modal de transporte, como um meio de transporte, né? Através da navegação. E aí essa navegação vai permitir uma verdadeira integração econômica, uma integração social entre os países, entre as cidades. E aí a Eurásia se destaca em torno disso. A gente tem as eclusas e canais que permitem que as embarcações superem desníveis, conectando diferentes cursos de água. A gente vai ter essa integração das cidades aqui na Holanda, como Roterdã, Frankfurt, e Basileia, que são conectadas por hidrovias, e a gente tem uma eficiência econômica, porque esse transporte aqui, o fluvial, ele é mais barato, muito menos poluente que o rodoviário, né? Isso vai fazer com que essa integração na Europa e na Ásia se torne cada vez maior. É fortemente utilizado, gente, os rios europeus para essa finalidade. Já aqui a gente tem a parte do clima e da vegetação, aqui da Eurásia. Então, como é um maior bloco continental, pessoal, a gente vai ter uma variedade aqui, pela extensão territorial, uma variedade de vegetação, cada um com suas condições específicas, né? Então, a vegetação polar, que vai gerar a tundra, o frio intenso, que vai gerar a taiga e as florestas boreais. A gente tem o clima temperado, que é com a presença da floresta decídua temperada também, a Europa Ocidental. Aqui no Mediterrâneo, vai ter a vegetação arbustiva. No deserto, a gente vai ter uma vegetação xerófita. No tropical, a gente vai ter florestas tropicais. E equatorial, as florestas equatoriais. Então, olhem só a quantidade de vegetação que faz parte da Eurásia. Indo para a parte dos climas aqui, se destacam aqui alguns, entre eles a taiga e a tundra, né? A taiga, que vai ter a presença dessa floresta boreal, ela vai estar presente aí fortemente na Rússia, na Suécia, Finlândia, Noruega, nesses países mais ao norte.
aqui. E por ser muito frio, vai ter pouca biodiversidade. Já a tundra, ela vai ter o seu clima ligado ao clima polar, né? É uma característica muito do clima polar. Essa vegetação aqui, ela é escassa, ela vai ter musgos, líquens, pequenos arbustos, é uma paisagem mais rigorosa e frágil do planeta. Aqui vamos ter clima mediterrâneo e desértico. Eu particularmente gosto muito do clima mediterrâneo e da gastronomia mediterrânea ali, os pescados aqui, isso aqui é muito famoso, né? Dois climas que vão contrastar aí, muito forte. O clima mediterrâneo ele vai ter verões quentes e secos, alternados, né, com invernos amenos e chuvosos. A gente vai ter uma predominação desse clima lá no sul da Europa e nas margens do mar Mediterrâneo. Aqui a gente vai favorecer para um monte de agriculturas específicas aqui, esse clima mediterrâneo. Já o clima desértico ele vai estar presente nas cadeias montanhosas, eles vão impedir que massas de ar úmida circulem nessa região, então vai gerar deserto, né? Poucas chuvas, pouca amplitude térmica e a vegetação xerófila vai ser a mais aqui caracterizada aqui nesse clima. Climas quentes e úmidos, a gente vai encontrar isso no continente asiático, no sudeste asiático. Vamos ter chuvas abundantes, altas temperaturas praticamente o ano inteiro e a presença de vegetação tropical e equatorial. Pessoal, em resumo, né, a Eurásia, esse maior e mais diverso bloco continental, vai ter uma variedade de climas e vegetações, vamos ter uma variedade de diversidade física e o impacto humano aqui, como a distribuição populacional e as atividades econômicas, elas vão ser muito moldadas pela geografia numa característica geral, né, de como que essa geografia ela é apresentada entre os aspectos naturais. Legal, pessoal? E aqui, para finalizar, eu trouxe duas questões para vocês aqui, ó. A Eurásia concentra os pontos mais extremos de altitude do planeta. Identifique o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Gente, o ponto mais alto qual é? O Everest, né? E o mais baixo? O Mar Morto, né? E aí tá aqui. Em seguida, explique qual fenômeno geológico é responsável pela formação das grandes cadeias montanhosas da região, como o Himalaia. Essa questão aqui eu vou deixar vocês responderem e depois vocês vão conferir no gabarito que está na sequência. E na questão número 2, está aqui clima e vegetação. A enorme extensão da Eurásia gera grande variedade climática. Então, você vai escolher dois tipos de clima presentes aqui e vai descrever suas características, como a temperatura, a chuva, né, que é a precipitação, a sazonalidade. Sazonalidade, pessoal, é a influência de cada estação do ano em uma região, identificando a vegetação típica de cada um. Depois você vai explicar como esses climas influenciam a ocupação humana e as atividades econômicas. Gente, aqui eu vou ter o gabarito no final, mas antes de verificar esse gabarito, tentem fazer por si, ok? Para que a gente possa fortalecer aqui o conhecimento de vocês. Legal? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.